Um bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o reverendo Diego Brito Stallone de Lima. Nós estamos aqui na nossa escola bíblica dominical da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Mais um domingo em que a gente dedica o tempo que o Senhor nos dá para refletirmos sobre as Escrituras, as lições de Deus para a nossa vida. Estou aqui, você deve estar achando diferente, você que acompanhou ao longo desse ano a nossa escola bíblica dominical, né? Cadê o presbítero Ezequias? Cadê o diácono Faustino? Cadê o presbítero Eduardo Gouveia, a Lígia, o Glauco? Cadê os professores da nossa escola bíblica dominical? A convite deles, eu estou aqui hoje para fazer uma revisão, fazer aí, como nós estamos vendo na capa do nosso slide, uma retrospectiva daquilo que aprendemos ao longo de todo esse ano na nossa escola bíblica dominical. Esse ano que foi diferente, um ano inédito para todo o nosso povo, para toda a nossa geração, em que todos nós sofremos e ainda estamos sofrendo os horrores da pandemia, da Covid-19, tudo aquilo que ela trouxe para cada um de nós, para o nosso mundo, mas a igreja continuou. A igreja continuou aberta virtualmente, comunicando, enviando a palavra e o ensino do nosso Deus. Lá atrás, quando a gente planejou os nossos encontros dominicais, não passava pela nossa cabeça tudo isso que aconteceu, mas pela graça de Deus nós chegamos até aqui, domingo após domingo, gravando os nossos vídeos, disponibilizando as nossas aulas, como nós estamos fazendo hoje, pelo YouTube, chegando aí na sua casa, chegando no seu lar, compartilhando para centenas e centenas de pessoas o ensino da palavra do Senhor. Que bom que nós estamos juntos. Eu agradeço desde já o convite tão carinhoso dos nossos irmãos, e a minha ideia aqui, eu já vou adiantar para vocês como vai ser a nossa dinâmica aqui hoje. Não vai ser necessariamente um estudo bíblico, uma escola bíblica dominical, como nós temos tido ao longo desses meses, em todo esse período. A pedido dos nossos irmãos, eu vou fazer uma revisão bibliográfica. O que é isso? Começando lá do mês de janeiro, no primeiro tema que nós estudamos, até o domingo passado, o último tema que nós estudamos, eu vou dar uma olhada junto com vocês naquilo que nós vimos do texto bíblico, naquilo que nós utilizamos como literatura de apoio para te ajudar. De repente você perdeu alguma aula, de repente você perdeu algumas aulas, está tentando aí colocar em dia. Então a ideia é a gente olhar para trás, como esse menino aí na nossa capa, buscando, procurando aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar. Então é isso que a gente vai fazer. A gente falou de 3 grandes temas ao longo desse ano e a partir de agora a gente vai relembrar cada um deles. Beleza? Vamos juntos então com a graça do nosso Deus. Mas antes disso, vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos abençoe neste tempo de estudo, de lembrete, de recordação daquilo que nós vimos ao longo desse ano. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai Santo, obrigado por estarmos juntos aqui, ainda que virtualmente. Obrigado porque a Tua palavra, Pai, não encontra fronteiras, não encontra limites para ser comunicada, para ser lida, para ser estudada. Ao longo da história, Senhor, Tu mesmo, Pai, providencias os meios, os modos, as maneiras para que ela chegue até nós e nos liberte e nos transforme e fale ao nosso coração e mude a nossa vida, Pai. Ao longo desse ano não foi diferente, especificamente na escola bíblica dominical. Agora, nesse encontro em que vamos revisar aquilo que vimos, pedimos a Tua bênção, Pai, no momento em que o Teu filho, a Tua filha estiver acessando este vídeo, acessando este conteúdo, que o Teu amor, Pai, seja derramado sobre cada um de nós. Dá pra gente, Senhor, um tempo de alegria, de conforto, de ensino, de iluminação na força do Teu Espírito através da Tua palavra. Tudo isso a gente te pede e te agradece, confiados, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Vamos lá então.
Começando lá no longínquo mês de janeiro, parece que foi uma eternidade, não é? A gente se propôs a estudar nos meses de janeiro e fevereiro o tema do discipulado, um dos temas mais ricos da história da vida cristã, da igreja, da cristandade em geral. O tema do discipulado, o tema do seguimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é um dos mais caros nas Escrituras. É Ele mesmo, o Senhor Jesus, quem nos chama para carregar a nossa cruz, para que a gente negue a nós mesmos o nosso desejo, o nosso coração, aquilo que eventualmente nos afasta do Senhor. Então são várias as portas, várias as janelas que podemos abrir e conversar sobre o tema do discipulado. Começando o ano, nós escolhemos estas duas bases materiais, vamos dizer assim, como ferramentas para abrirmos essa porta do estudo do discipulado. Uma olhando mais para o Antigo Testamento, que é esse livro do reverendo Eugene Peterson, Uma Longa Obediência na Mesma Direção. A outra, essa revista da nossa editora Cultura Cristã, na verdade, o livro do reverendo Eugene Peterson também é da Cultura Cristã, falando sobre discipulado básico, aquilo que é elementar na nossa caminhada com o Senhor Jesus. E como que isso se deu? A gente teve 8 aulas, 6 delas falando especificamente sobre esse livro, não óbvio, claramente não apenas sobre o livro, mas sobretudo, principalmente sobre as Escrituras. Qual é o exercício que o reverendo Eugene Peterson faz? Ele lança à luz a questão do discipulado a partir dos salmos de romagem. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então a gente falou sobre arrependimento, sobre o auxílio divino para cada um de nós, sobre a alegria do Senhor que supera toda a alegria que nós mesmos podemos produzir ou que o mundo pode nos oferecer, sobre paciência, sobre esperança e finalmente sobre fé, a partir dos destaques dos salmos de romagem feitos pelo reverendo Eugene Peterson. E aí os dois assuntos finais, os dois temas finais foram recolhidos dessa revista sobre discipulado básico, falando sobre o senhorio de Cristo sobre a nossa vida. A gente fala isso bastante. Deus não é apenas o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que proporciona vida nova para nós, mas Ele é também o nosso Senhor, o Senhor da nossa história. E a gente falou isso a partir do texto de Mateus, no capítulo 25, dos versículos 31 até 46, e depois falando sobre o tema da fidelidade, e depois sobre sinceridade, a partir de 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 13. Temas estes, meus irmãos e minhas irmãs, que são essenciais para a nossa caminhada com Cristo. De fato, não há discipulado sem arrependimento. Não há vida com Deus sem confiarmos no seu auxílio em todo tempo. Se não tivermos esperança naquilo que Ele já falou, naquilo que Ele ainda vai fazer, se não cultivarmos fidelidade à palavra do Senhor, aos votos que fizemos quando nos encontramos com Ele, ou melhor, quando fomos por Ele encontrados, enfim, são elementos que são singulares da vida cristã e que precisam em todo tempo serem perseguidos por mim e por você na força do Espírito Santo de Deus. Os destaques que eu faço aqui, e aí eu coloco uma foto do reverendo Eugene Peterson e da Janice, sua esposa. Ele faleceu no ano de 2018, contava então com 85 anos de idade. A Janice, no ano seguinte, no ano de 2019, ela faleceu também aos 86 anos, um ano mais velha que o seu marido. Uma bênção, autor de vários livros, muitos deles conhecidos de nós. Destaca-se a tradução que ele fez, começou fazendo entre as publicações dele, do reverendo Eugene Peterson, a tradução da Bíblia em linguagem contemporânea, conhecida como A Mensagem. Vendo a dificuldade dos membros da sua igreja
presbiteriana Cristo Nosso Rei, lá em Maryland, nos Estados Unidos da América. Ele, um professor de Bíblia, professor de exegese, de Antigo, de Novo Testamento, se propôs a traduzir o texto ou os textos da Palavra de Deus numa linguagem mais acessível, uma linguagem contemporânea. Vale a pena dar uma olhada se você ainda não conhece. Ele mesmo fala, logo na introdução da sua paráfrase bíblica, ele fala, olha, não abandone de modo algum a leitura da Bíblia Sagrada que você tem o hábito, que você se acostumou, que a sua igreja faz. Essa tradução, ou melhor dizendo, essa paráfrase é um auxílio à sua leitura. Reverendo Eugene Peterson, conhecido como pastor de pastores. Quais são os destaques aí que eu faço desse livro, Uma Longa Obediência na Mesma Direção, que nós estudamos lá atrás, né? Principalmente do livro do Reverendo Eugene? Primeiro, né, o propósito dele. Logo no início do livro, ele fala da razão de ser para ter escrito esse livro, né? Pegando ali, resgatando uma das orações na grande litania, ali no livro comum de oração da Igreja de Confissão Luterana, ele lembra da nossa luta e os desafios que a gente tem contra o mundo, a carne e o diabo. E ele fala, a carne e o diabo, nós sabemos muito bem dos desafios e das tentações que elas ou eles nos impõem, não é? De modo que, se não facilita a luta, pelo menos nós podemos identificar muito bem quando elas aparecem. Agora o mundo não, né? A cultura que envolve a gente, cada geração tem o seu desafio, muitas vezes algo aparentemente bom, aparentemente que vale a pena, traz em si, através dessa cultura que é marcada pela queda, marcada pelo pecado, certamente tem muita coisa boa para nos oferecer, mas também traz muitos desafios à santidade e à nossa caminhada com Deus. Então ele fala, eu escrevi esse livro por causa disso, porque a gente tem vivido um tempo, né, e isso tem a ver com o segundo ponto aí que eu destaco, e é fantástico, porque o Reverendo Eugene escreve esse livro no ano de 1980, né, quase 40 anos atrás, né, ele fala da cultura do imediatismo, né? Então, a nossa luta e a nossa vida com Deus, o nosso discipulado, não é algo que se conquista de uma hora para outra. E aí ele diz, é interessante verificar que cada vez mais, né, se julga que coisas importantes, ou todas as coisas importantes, todas as coisas que valem a pena, podem ser conquistadas de uma hora para outra. É claro que não, né? Fazendo aqui uma pequena reflexão, se você se propõe a fazer uma faculdade, ela vai durar no mínimo 4 anos, no mínimo 3 anos. Então as coisas que valem a pena, ou muitas coisas que valem a pena, elas não vêm de forma imediata, não vêm de uma hora para outra. É daí, inclusive, o texto, o título do seu livro, retirado de um trecho de um livro do Friedrich Nietzsche, né? Além do Bem e do Mal, quando ele fala sobre uma longa obediência na mesma direção. A vida cristã precisa ser cultivada ao longo da nossa história, para que a gente tenha ferramentas, fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus, para lidar com o mundo, com a carne e com o diabo. É interessante, eu coloquei ali em negrito a imagem que ele traz do turista e do peregrino. Qual é a analogia que ele faz? O turista é aquele indivíduo que tem ali pouquíssimo tempo, ele faz uma viagem talvez de uma semana, quando muito, em lugares especiais, ele tem pouquíssimo tempo para poder conhecer os grandes monumentos, os grandes lugares daquela cidade. É tudo muito rápido, é tudo muito superficial, não tem como não ser, e muito da riqueza, muito da beleza, muito dos segredos daquele lugar que o turista visitou, lamentavelmente não podem ser encontrados, desfrutados, observados. É muito diferente do peregrino.
E essa é a imagem que a Bíblia traz da gente. Nós somos peregrinos neste mundo. Então, na nossa caminhada espiritual, a vida do discipulado não é uma vida de turismo com Deus. Não é uma vida para conhecer os grandes pontos do cristianismo e isso de modo superficial. Não. Nós somos chamados por Deus para aprofundarmos a nossa vida cristã. Por isso, ele escolhe os salmos de romagem. A gente vai se lembrar que os salmos de romagem são aqueles que foram produzidos e cantados pelo povo quando o povo saía do exílio na Babilônia, nos outros países para onde Israel se tornou cativo, e ia o povo em direção a Jerusalém durante as festas ao longo dos anos para celebrar ao Senhor. Por isso, cânticos de romagem, cânticos de romaria ou cânticos de subida, porque Jerusalém era uma das cidades mais altas da Palestina. Então, eles subiam cantando e lembrando as lembranças e o cuidado de Deus ao longo do tempo. Extraordinário, foi um tempo muito bom de estudo e de reflexão sobre o discipulado bíblico, né? Aqui, claro, estamos fazendo apenas uma lembrança, um sobrevoo sobre esse tema. E aí nós fomos para o segundo tema. O segundo tema, conforme destacado aí e aparecendo na sua tela e na minha, foi a partir desse livro, né? Do Paraíso à Terra Prometida. Ou seja, a gente se propôs a fazer assim um estudo introdutório ao Pentateuco, aos 5 primeiros livros da Bíblia, uma literatura de importância fundamental para a fé cristã e que faz parte da nossa vida, faz parte da nossa caminhada e que de modo algum pode ser negligenciado. Então, como igreja de Botafogo, nas nossas classes de adultos e de jovens, nós nos propomos ali a partir do mês de março até o mês de junho estudar com o doutor Desmond Alexander. Está aí o destaque da foto dele. Ele é doutor em Antigo Testamento, professor de Antigo Testamento lá na Irlanda. Ele é pastor presbiteriano e tem vários livros escritos, alguns publicados em língua portuguesa, versando sobre várias temáticas do Antigo Testamento, principalmente o Pentateuco. E aí, como destaque, a gente teve 17 aulas a partir dos 17 capítulos do livro. Foi um estudo muito legal, né? A gente passou desde a linhagem real, que ele fala ali desde Adão até os 12 filhos de Jacó, né? Da onde descende o povo de Deus. A gente começou por aí, é o primeiro capítulo do livro, já no Gênesis, e aí depois a gente passou pelos temas assim mais importantes do Pentateuco. Falamos sobre queda, sobre Abraão, sobre a aliança no Sinai, sobre a Páscoa, sobre santidade ali no livro de Levítico. Falamos sobre o tabernáculo e finalmente sobre a escolha de Israel como povo de Deus para iluminar, para comunicar as verdades do Senhor ainda naquele período inicial da revelação de Deus para cada um de nós. 17 aulas muito ricas, muitas delas já disponíveis no canal da nossa igreja, porque foi ao longo desse tema que nós passamos a disponibilizar as aulas devido à pandemia e ao isolamento social também no YouTube. E aí, o destaque que eu faço aqui, ou os destaques que eu faço aqui, primeiro é em relação à importância do estudo do Pentateuco. Logo na introdução, que é excelente, diga-se de passagem, o Dr. Desmond, ele fala pra gente sobre a riqueza do Pentateuco, de como nós precisamos, como igreja de Cristo, nos aprofundar sobre esse texto, sobre as leituras ali contidas, sobre as informações que Deus tem para nós. E é interessante o destaque que ele faz, que é uma discussão muito corrente nos nossos dias e principalmente nos últimos 30 anos. Dá licença que eu vou tomar uma água, Eu sei que o presbítero Eduardo sempre aparece aí com uma caneca, mas a minha caneca, como você pode ver, ela é especial, viu? Vou tomar uma água aqui. Obrigado. Nos últimos 30 anos,
tá? Há uma longa e uma grande discussão sobre a formação do Pentateuco, né? Inclusive com a alta crítica e teorias enfim, não é nesse o nosso foco aqui, mas o Dr. Desmond fala sobre isso. Eu acho que eu esqueci de dizer que ele é pastor presbiteriano, né? E ele fala o seguinte: olha, é muito importante a gente conhecer ou estudar ou buscar compreender como foi formado o Pentateuco, né? Mas é primordial, é essencial que a gente saiba o que o texto diz, porque foi o texto que chegou até nós, é a palavra de Deus para mim e para você. Então saber o que o texto diz é essencial, é primordial, é a primeira coisa que nós precisamos fazer em relação ao texto. Então muito cuidado, ele diz, né? Porque e aí é interessante que ele faz uma analogia entre a formação do Antigo Testamento e a formação do Novo Testamento. A formação do Novo Testamento também teve também há a sua pesquisa, a profunda discussão sobre a formação do Novo Testamento, mas não é um questionamento tão grande sobre a formação do Pentateuco. Ele diz: por que isso? Ambos são palavras de Deus e merecem a nossa consideração, a nossa dedicação, o nosso estudo. E aí o exercício que ele faz, o livro está aqui na minha mão, do Paraíso à Terra Prometida, é extraordinário, é maravilhoso. E você pode comprovar, você que não acompanhou ainda isso, acompanhando as aulas da nossa escola bíblica dominical. Outra coisa que ele fala também, e eu aponto aí como destaque, é que a maneira como a gente lê e estuda e pesquisa o Pentateuco, claro, vai impactar a maneira como a gente lê, estuda e pesquisa o Novo Testamento. Aliás, não só o Novo Testamento, mas todo o restante, todo o conteúdo posterior do Antigo Testamento também. O Pentateuco, ele abre as portas da revelação divina para mim e para você. E é muito legal também, porque sempre no final dos capítulos ele faz, como eu destaco aí, uma conexão entre os textos e os conteúdos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, dando para a gente a interpretação, a ideia, o contexto, o conteúdo. Isso é maravilhoso, porque a gente hoje lê a Bíblia à luz daquilo que Jesus falou, Você vai se lembrar daquele encontro de Jesus com os discípulos no monte, no monte da transfiguração, em que Moisés aparece, Elias aparece, e aí Deus fala do céu, Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Então, qual é a ideia daquele texto? É que a partir de Jesus, a partir do advento que nós estamos celebrando exatamente nesse período, a palavra de Deus através de Moisés como símbolo do Pentateuco e da lei, a palavra de Deus a partir de Elias como símbolo dos profetas, precisam ser lidos, precisam ser estudados, precisam estar conectados à luz daquilo que Jesus Cristo falou. É por isso que o Pai fala, Este é meu filho amado, a ele ouvi. E aí eu trago como ilustração, literalmente uma ilustração do André Heinck, ele vai me perdoar se eu estiver dizendo aí o nome dele, pronunciando o nome dele errado, eu coloco aí o site, a fonte. Ele faz uma série de ilustrações para ajudar a gente a entender os conteúdos bíblicos, e nessa ele faz uma comparação entre o sacerdócio antigo e o sacerdócio novo, entre o sacerdote levítico e o sacerdócio de Jesus, ou seja, há uma continuidade. Então, a partir do Novo Testamento, a gente olha para trás e compreende muita coisa que não estava explicada completamente na palavra de Deus. Foi um exercício fantástico de estudo, de leitura. Nossos irmãos abençoaram a gente com essas aulas sobre o Pentateuco. Então, isso a gente estudou de março até junho, foi o segundo grande tema da nossa escola bíblica dominical nesse ano. E aí, para caminhar para o final, a gente deu uma olhada aí nesses grandes personagens de destaque no Antigo Testamento, principalmente no Pentateuco, que foi o nosso foco do tema anterior.
Ah, mas reverendo Diego, não podia ter estudado outras pessoas, não podia ter lido outros temas? É claro que podia, né? Há uma vastidão de personagens bíblicas que merecem a nossa reflexão, merecem o nosso estudo, mas a gente tinha que escolher alguns, né? Então a gente escolheu aí o José, o Abraão e o Moisés, não necessariamente nessa ordem, né? Primeiro o Abraão, depois o José e aí então o Moisés. E aí a gente falou sobre Abraão de junho até agosto e daí para cá, né, todas as aulas disponíveis no YouTube. Vai lá, né, assiste, compartilha com os seus amigos, todas as aulas disponíveis. Você vai lá no YouTube, Igreja Presbiteriana de Botafogo, você vai achar o nosso canal, vai ter uma aba lá, um lugar para você clicar chamado Playlist. Aí você clica em Playlist, vai aparecer Escola Bíblica Dominical. Quando você clicar em Escola Bíblica Dominical, vão aparecer ali as aulas das classes de adulto. Então, a partir do mês de junho, a gente teve 10 aulas falando sobre Abraão, né, sobre as promessas de Deus para Abraão, nosso conhecido pai na fé, as desventuras, as escolhas equivocadas desse grande homem de Deus, as bênçãos de Deus sobre ele, sobre toda a sua família. E aí de setembro a outubro a gente teve 6 aulas refletindo sobre essa caminhada incrível que é a história de José. Já virou até novela aqui no Brasil e há inúmeros textos e livros escritos sobre o José, como é que esse jovem, né, amado ali de forma extravagante pelo seu pai, tendo inclusive uma roupa que o destacava dos seus irmãos, como fruto da inveja dos seus irmãos, ele se torna escravo no Egito e de escravo a governador. É impressionante. A história de José, sem dúvida, é uma das que mais chamam a atenção na palavra de Deus. E aí a gente caminhou de outubro até dezembro, até a semana passada, dia 13 de dezembro, a gente falou sobre Moisés, né? Lembrando a trajetória desse que foi o grande libertador de Israel, um homem que, por incrível que pareça, duvidava muito de si mesmo, como eu coloco aí, mas ainda assim foi capaz de feitos extraordinários, dentre os mais extraordinários que os discípulos, que aqueles que andaram com o Senhor realizaram na palavra de Deus ao longo da história. E esse daí destacado, né, abrindo ali o Mar Vermelho, um milagre fantástico que marca a história de 2 povos, né, o povo judeu e também o povo cristão. Os destaques que eu faço aí, e aí eu coloco uma foto, né? Botei a foto do Eugene Peterson, do Dr. Desmond, não tinha como não colocar a foto do Charles Swindoll. O pastor Charles Swindoll está vivo, né? Assim como o Dr. Desmond também, né? Tem 86 anos, ele é pastor ali no Missouri, se eu não me engano, né? E plantou uma igreja ali em 1998, uma igreja grande hoje lá, uma igreja não denominacional, e ele tem um ministério de rádio, muitos livros escritos, um grande homem de Deus que tem abençoado a gente com o seu ministério, com as suas pregações, com os livros escritos. Repare, né, eu esqueci de falar o detalhe que os livros aqui destacados, né, José, Abraão e Moisés, fazem parte de uma coleção, né, uma série que se chama Heróis da Fé, publicados primeiramente pela editora Mundo Cristão e que hoje parece que tem uma reedição, eu acho que foi uma reedição pela editora Thomas Nelson Brasil. Não estou recebendo nada, gente, para fazer propaganda de editora de nada. Estou falando dos livros porque foram os livros que nós utilizamos e que abençoaram muito as nossas vidas. Destaque aí, e aí é um destaque geral, vale para o Abraão, vale para o José e vale também para o Moisés, é a humanidade de cada uma dessas personagens, de cada um desses homens. Gente, como esses homens são humanos, como eles se equivocam, como eles duvidam, como eles têm medo, como eles sentem que não vão dar conta,
né? E ao longo da palavra de Deus, o Abraão ali a partir de Gênesis 12, o José de 30 a 50 no texto de Gênesis, o Moisés a partir do livro do Êxodo, e por toda a Bíblia a gente vai encontrar menção a Moisés, como a história desses homens se conecta com a minha história e com a sua história. E isso é fascinante, né? Isso é fascinante. Toda a palavra de Deus está repleta dessas histórias de gente comum, né? Gente igual a mim, igual a você. Ainda nessa semana eu falava com as senhoras da nossa igreja, numa das reuniões da nossa SAF, e eu lembrava do aparecimento do anjo aos pastores naquela noite do nascimento de Jesus, quando Jesus nasce em Belém. E aí eu destacava exatamente isso, né? Não sendo suficiente, né, Jesus não ter nascido filho de um grande rei e de uma grande rainha, né, mas ter sido gerado no ventre de uma jovem, de uma adolescente. O anúncio que o anjo faz é um grupo de pastores naquela noite, gente comum, gente ordinária, gente de quem nada espetacular, sobrenatural se esperaria. Aqueles homens estavam ali durante a noite, lá em Lucas, no capítulo 2, dos versículos 1 a 14, a gente tem esse relato, né? Os homens estavam ali mais uma noite de pastoreio, mais uma noite de cuidado com os cabritos, de cuidado com as suas ovelhas, e aí um anjo aparece anunciando a chegada do Salvador. De fato, há muita gente extraordinária, diferente na Bíblia, mas também há muita gente, e esses homens que se destacaram, que cresceram, né? Cresceram e se destacaram a partir do seu relacionamento com o Senhor. E isso é fantástico. Eram homens, como diz o Tiago a respeito de Elias, com as mesmas paixões que nós, mas andando com o Senhor, tiveram uma vida destacada, uma vida de louvor ao nosso Deus. E aí a gente termina, né, com a conclusão aí. Em primeiro lugar, eu faço questão de agradecer aos nossos irmãos, às nossas irmãs que nos abençoaram aqui. Eu já os citei no início, não é, com as aulas da nossa escola bíblica dominical. Me sinto privilegiado por estar aqui, poder partilhar um pouco com vocês também da palavra do Senhor, fazendo esse resgate daquilo que nós vimos, né? Dentre os temas que nós tratamos ao longo desse ano de 2020, a gente falou de discipulado, a gente falou de Pentateuco, e a gente falou da história e do desenrolar da história desses grandes personagens da história do nosso relacionamento com o Senhor. Semana que vem nós teremos uma reflexão a respeito do ano novo que chega, com suas expectativas, com a esperança que enche o nosso coração, e tem uma surpresa aí a respeito do nosso professor ou professora, né? Vou deixar aqui a dúvida no ar, não é? A gente vai ser muito abençoado também. E a gente já está planejando o ano que vem, então já vou dar aí um spoiler, né? Vou dar aí um avant-première. A gente já está planejando o ano que vem, orando e pedindo a Deus que nos abençoe uma vez mais na nossa escola bíblica dominical. Que Deus te abençoe, um domingo de paz para você, ou o dia que esse vídeo chegar até você e você conseguir assistir, que a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida. E se você puder, se te abençoou, né? Os nossos irmãos têm feito isso, compartilha esse vídeo, convida outras pessoas para a nossa escola bíblica dominical. Vamos abençoar uns aos outros. Um beijo grande, um Feliz Natal! Essa semana a gente celebra o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo, gente. Fiquem na paz. Obrigado.